Buenas, que tal? Muito bem-vindo ao Mateando com Relações Internacionais. Eu me chamo Mirabô e este é o primeiro bloco do Bombeando para o Mundo. É um linguajar, bastante gaúcho para falar um pouco sobre as últimas notícias. A ideia é fazer um quadro por semana comentando um pouco sobre as principais coisas que aconteceram no meio internacional. Hoje, claro, eu estou falando da sexta-feira, dia 25 de outubro de 2024. E o que a gente soube durante a semana, o canal 12 de Israel afirmou que os planos de Israel para atacar o Irã estão já no seu auge e que o governo iraniano está envidando esforços para tentar minimizar o impacto deste ataque. O que acontece? Né? O Irã ele está à beira da construção de artefatos nucleares, ele é um país que disputa uma posição. Ela é, digamos, uma das grandes potências regionais no Oriente Médio. Ali a gente tem o Irã, a Arábia Saudita e Israel. Né? São os três países que mais disputam influência no Oriente Médio, no chamado Oriente Médio. Israel tem medo de que o Irã consiga seus artefatos nucleares, a Arábia Saudita não os tem. O Irã já há muito tempo vem tendo essas polêmicas, tentativas de tratados internacionais para parar o programa nuclear iraniano ou para garantir que ele seja exclusivamente para a produção de energia elétrica. Mas com o cancelamento desses acordos, o Donald Trump, por exemplo, meio que largou fora desses tratados, o Irã continua produzindo e é uma questão de segurança, né? Nenhuma grande potência, nenhum país pode ser uma grande potência sem artefato nuclear, e é natural, porque é uma questão de garantia de segurança, é uma última força, uma garantia de que é um poder de coerção. Né? No caso, um Estado não me ataca porque ele sabe que o meu contra-ataque vai ser muito pior. E hoje Israel tem armamento nuclear. Por mais que oficialmente o Estado de Israel não admita ter, é sabido internacionalmente que sim, Israel tem artefatos nucleares, embora nós não saibamos exatamente quantos, e na verdade é difícil saber quantos cada um tem de fato, né? Mas os países que declaram um determinado número de ogivas nucleares. Israel, como não declara oficialmente ter, nós não sabemos quantas tem, mas tem. O Irã não tem artefatos nucleares, mas está desenvolvendo eles muito rapidamente. E as principais estimativas internacionais é que dentro de poucos meses eles consigam de fato ter um armamento nuclear. A ideia seria que Israel atacasse o Irã justamente nessas instalações nucleares antes que o Irã tenha condições de fazer uma arma nuclear. Porque, imagine, Israel tem um armamento nuclear, já tem armamentos nucleares. Logo, o Irã ele está inibido de atacar diretamente Israel. O Irã ele não pode avançar em uma guerra direta contra Israel, porque Israel tem força para destruir o Irã. Né? Logo, qual é a estratégia que o Irã faz, ou que o Irã emprega? O Irã financia o Hezbollah, financia o Hamas, financia os Houthis no Iêmen, aí pela Arábia Saudita, mas vai financiando vários grupos em diferentes regiões, grupos ligados à política, ligados à militância étnica, com o objetivo de atacar o Estado de Israel e, no caso, na Península Arábica, a Arábia Saudita, que são os seus competidores regionais, assim travando uma guerra indireta. A partir do momento em que o Irã tiver um arsenal nuclear, ele não precisa mais esperar ter tanto cuidado assim. Ele pode entrar em um conflito direto com Israel, porque Israel não vai poder atacar diretamente o Irã com seus armamentos nucleares, já que o Irã poderia retaliar. E logo, ambos os países serem destruídos, aquele princípio lá da Guerra Fria, né? O Mutual Assured Destruction, destruição mútua assegurada, o MAD, se aplicaria também nesse caso. Logo, se o Irã conseguisse essas armas nucleares, ele poderia começar a ter ações mais efetivas contra Israel. E, portanto, é necessário para Israel atacar o Irã antes que isso seja realidade, antes que o Irã consiga ter seus armamentos nucleares. Então, a princípio, estaria tudo preparado. Recentemente parece ter havido uma mudança de planos, porque alguém teria vazado os planos de ataque que já estavam prontos de Israel contra o Irã, há uns 2 dias atrás, mais ou menos. E agora parece que os planos foram refeitos e o ataque é iminente. É iminente, ele vai acontecer provavelmente nos próximos dias. Então, notícia de hoje que nós vamos comentar um pouco é a respeito da 16ª Cúpula dos BRICS, que teve lugar na Rússia do dia 22 até ontem, dia 24 de outubro. A reunião dos BRICS, os BRICS ele é um grupo que ele não é em si uma instituição tão forte ainda, tão específica. Agora ela tem se institucionalizado mais, até com a criação de um banco de desenvolvimento para os BRICS,
BRICS, a sigla significa Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, na sigla em inglês, South Africa, por isso o S. Na verdade, surgiu uma denominação de uma revista econômica lá no início dos anos 2000 para determinar países em desenvolvimento, e aí falaram BRIC, a África do Sul nem tinha entrado, aí esses países voluntariamente começaram a se reunir, a África do Sul entrou, virou BRICS, e eles seguiram fazendo reuniões anuais para cooperação em diferentes áreas, mas nada específico. Recentemente, o BRICS ele tem tomado um corpo mais significativo. A China e a Rússia se reergueu depois da crise dos anos 90 e a China se alçou como uma grande potência, coisa que ela não era desde antes do século de humilhação, desde antes do século XIX. Então, agora criou-se o Banco de Desenvolvimento, fala-se em criar uma moeda própria para a negociação entre os países dos BRICS para substituir o dólar. Então agora sim a gente vê tomar mais corpo esse grupo. Inclusive, abriu-se recentemente para a entrada de novos membros e o grande foco da cúpula desse ano era justamente a adesão dos países interessados em fazer parte do BRICS, em acessar essas instituições. Talvez o que tenha sido mais falado tenha sido o caso da Venezuela, porque a Venezuela tinha demonstrado interesse em entrar para o BRICS e o Brasil negou a sua entrada. O Brasil, um dos 5 países originais do BRICS, um dos 4 lá da denominação primeira, negou a entrada da Venezuela, seu vizinho, nos BRICS. O Putin, que também hoje muito nas manchetes por conta da guerra, e um dos 2 países mais importantes economicamente do BRICS, que seria a Rússia e a China, ele afirmou para a mídia que ele tem uma posição distinta da do presidente Lula do Brasil, mas que ele respeita o posicionamento brasileiro e, portanto, a Venezuela não vai entrar no BRICS, pelo menos por agora. O que acontece? O Brasil não reconhece a vitória de Maduro nas últimas eleições. Logo, não há coerência em chegar o Maduro como presidente, o Brasil reconhecê-lo como representante da Venezuela e aceitar a sua entrada nos BRICS, a entrada da Venezuela, mas por meio do Maduro, que ele não reconhece como chefe de Estado. Então não é coerente com o posicionamento oficial do Brasil, né? Não se pode deixar alguém que não é presidente, que não é o chefe de Estado, assinar um documento aderindo, fazendo adesão de um país. É como se eu, por exemplo, Mirabeau aqui, chegasse e dissesse, eu vou representar o Brasil e o Brasil agora vai entrar na OCX. E aí eu vou lá e assino. Ninguém vai aceitar a minha assinatura porque eu não sou o presidente, ninguém me reconhece como presidente. Não faz sentido, então, o Lula aceitar a entrada da Venezuela, sendo que não reconhece o atual governo como devidamente eleito, como um governo legítimo, como um governo oficial. A iniciativa brasileira, a entrada venezuelana no BRICS, a Venezuela lançou um comunicado oficial. E em um parágrafo desse comunicado diz exatamente isso aqui. Vou ler para vocês, olha. Vou ler e traduzindo, que está em espanhol. O povo venezuelano sente indignação e vergonha por esta agressão inexplicável e imoral da chancelaria brasileira, o Itamaraty, que manteve o pior das políticas de Jair Bolsonaro contra a Revolução Bolivariana fundada pelo comandante Hugo Chávez. Vejam só, né, o comunicado com uma linguagem que talvez o público em geral não espere, né, da diplomacia, uma linguagem bastante ligada à ideologia, a uma visão, né, da revolução liderada pelo comandante Hugo Chávez, e um ataque inexplicável e imoral, quando na realidade é só a manutenção de uma coerência do posicionamento brasileiro. Da cúpula dos BRICS, a moeda, um modelo físico em papel de uma moeda dos BRICS foi apresentado. Eu vou colocar a imagem aqui na tela. De um lado tem ali, né, em círculo os 5 países primeiros dos BRICS, o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e do outro lado os novos países que estão tentando adentrar aos BRICS. Alguns já tiveram, né, a sua candidatura aceita, outros, como no caso da Venezuela, foram negados. A Argentina já não tem mais se mostrado tão favorável à entrada assim depois da mudança de governo do Alberto Fernandes para o Javier Milei. Mas, a princípio, né, por enquanto, a bandeira da Argentina está na nota.
né? Eu não vou comentar muito a respeito da moeda dos BRICS, porque eu pretendo fazer um mateando com quem sabe mais, especificamente para tratar desse tema, que ele é muito interessante, bastante importante para as dinâmicas da economia global. Na Ucrânia e também das disputas geopolíticas envolvendo ali a Península Coreana, autoridades ucranianas alegam que tropas norte-coreanas chegaram ao fronte de batalha para se juntar aos esforços militares russos. As autoridades da OTAN já confirmaram que, de fato, militares, tropas norte-coreanas estão na Rússia, foram enviadas para a região dos combates, porém, elas ainda não demonstraram o que elas foram fazer lá. Elas estão sendo observadas pelo Ocidente, mas de fato sabe-se que tropas norte-coreanas foram enviadas para auxiliar os russos. Agora, se eles vão ser colocados em combate ou se eles vão permanecer na retaguarda, é outra história. Minha percepção, né, uma ideia, minha percepção, eles foram deslocados, a princípio, estão próximos à região de Kursk, que é a região onde os ucranianos fizeram um pequeno avanço em território russo. Na minha visão, os russos não vão retomar aquela região como eles deixaram os ucranianos ficarem lá. Eles têm capacidade para retomar Kursk, mas o que os ucranianos fizeram provavelmente foi um avanço para tentar tirar a concentração russa das outras partes e talvez até seja uma armadilha, no sentido de vamos fazer um esforço para retomar a região. Aí, na hora de retomar, há um contra-ataque ucraniano, um bombardeio ou algo do gênero, e as tropas russas saem prejudicadas e retiram tropas e recursos que poderiam ser melhor empregados em outras regiões. Os russos não cederam ao avanço ucraniano, os ucranianos avançaram e estão lá. Né? Os russos não retomaram o avanço ucraniano. Então, provavelmente, o que eu imagino é que essas tropas norte-coreanas sejam usadas aí, para retomar essa região. Logo, os russos não desviam recursos, não desviam militares de outras regiões onde eles estão avançando, onde eles estão conseguindo manter, onde eles são mais importantes para a estratégia russa de dominação da Ucrânia, enquanto que em um eventual bombardeio, ataque ou armadilha ucraniana, quem vai perder, quem vai sofrer as baixas serão os norte-coreanos. Assim, o Putin mantém bem a sua imagem, porque não serão soldados russos que serão gastos na retomada dessa região. Ao mesmo tempo, a população norte-coreana não tem acesso às informações do que está acontecendo fora do país e, portanto, não é algo que vai pesar politicamente para o regime de Kim Jong-un, que vai conseguir estreitar os laços com a Rússia e tentar conseguir acordos favoráveis. Né? Agora também, recentemente, essa semana, a Rússia e a Coreia do Norte firmaram oficialmente um tratado de defesa. Então estão estreitando, né, os laços militares e é o que eu imagino que vai acontecer exatamente nós vermos nos próximos dias a confirmação da atuação de militares norte-coreanos na Ucrânia. Como eles vão se sair, a gente vai ter que esperar para ver. Pode ser que eu esteja enganado, pode ser que eles sejam utilizados para logística, para apoio, para poder liberar soldados russos, mas eu acho muito improvável. O mais provável, na minha opinião, é que eles sejam colocados na linha de frente em regiões como essa de Kursk, em regiões em que os russos não querem gastar os seus soldados, eles sejam utilizados como bucha de canhão, literalmente. Eu quero saber de ti o que tu achasse do vídeo, alguma notícia importante que eu deixei de fora, alguma coisa que eu falei errado, por favor, botem nos comentários, não há problema algum, fico muito feliz de interagir com todos que queiram comentar, com todos que queiram dar as suas opiniões. Por favor, compartilhe o vídeo, deixa o teu like, se inscreve no canal, é muito importante para a gente continuar crescendo e trabalhando com os assuntos de relações internacionais aqui no YouTube. Toda sexta-feira de noite eu pretendo postar um vídeo falando sobre as principais notícias da semana e comentando a respeito delas. Percebam que eu não só dei as notícias, eu falei as manchetes e comentei a respeito delas. E eu me responsabilizo por tudo que foi dito aqui no canal, pelas opiniões que foram minhas. Espero que tenha gostado e vem matear com relações internacionais.